Paz de Deus a todos, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Shalom. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Você está no canal Em Defesa de Cristo. Irmãos, hoje o assunto que eu quero tratar com os irmãos é algo diferente que foge geralmente do cotidiano do canal. Aqui é um canal direcionado ao estudo, para que haja um melhor entendimento entre a Irmandade dentro da luz das Escrituras, né, irmão? Referente às Escrituras. E hoje eu quero trazer um, um tema aqui que está relacionado ao querido pastor Paulo Júnior. Eu sou bastante conexo com, com os vídeos, com os ensinamentos. Não concordo com tudo que é dito por ele, porém eu vejo bastante verdade e bastante humildade nele. Então, eu gostaria de, hoje, junto com os irmãos, estar analisando um vídeo dele aqui, para a gente mostrar um caráter de um servo de Deus, a humildade no servo de Deus, que ele tem a hombridade de reconhecer o seu pecado, tem hombridade de reconhecer seus erros e admitir que falhou e precisa de um tempo para que seja feito novamente a vontade de Deus. Então, nós vamos juntos aqui estar analisando esse vídeo onde ele faz sua confissão de pecado e declara que não é mais pastor da Aliança do Calvário. Então a gente vai estar analisando esse vídeo junto aqui. Vamos lá para o vídeo. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito. Interessante aqui, né, que ele já inicia usando as escrituras como base para a atitude que ele está tomando, né? Inclusive fala que na palavra aquele que almeja o episcopado, boa coisa é. Que muitos falam, né, que a gente não pode desejar o ministério, mas se a própria palavra fala o contrário, né? E aqui Paulo, o irmão Paulo Júnior, é Paulo também, ele, na sua humildade, ele usa próprias escrituras para fazer a sua confissão de pecado perante a Irmandade e já inicia aqui com as escrituras, ele usando a luz das escrituras para aquilo que ele está sendo o foco do vídeo, que é a confissão do pecado. Então é muito interessante ele usar as escrituras, né? Que é o que mais chama atenção. Uma coisa que seria normal nós vermos vários irmãos, principalmente aqueles que exercem cargo de confiança ministerial dentro de uma denominação, pedir perdão, mas é raríssimo isso daqui, principalmente em uma rede social. Vamos dar uma continuidade no vídeo aqui, depois a gente vai analisando e falando referente ao vídeo. Era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança.
sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles, assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Vejamos, né, irmãos? É muito importante que nós reconhecemos os nossos erros. Nós sabemos que, segundo a luz das Escrituras, pecados nós temos normalmente, e quando nós falamos de pecados, a gente não tem pecadinho, a gente não tem pecadão, não existe variações de pecados, mas o pecado em si é o mesmo. Mas existe a, a humildade, quando você tem a humildade dentro de você, de reconhecer esses erros, que reconhecer que realmente você cometeu aquele pecado. E aqui ele está simplesmente falando como a luz das Escrituras nos ensina, ele pede perdão aos irmãos pelo pecado e reconhece suas falhas diante de um ministério. Mas aqui também, irmãos, nós temos que lembrar que o ministério, porque ele fazia parte do ministério, e ele, como fazendo parte do ministério, ele conheceu o seu erro e também pediu perdão. Será que um dia a gente vai ver um exemplo desse? Porque isso aqui, irmão, é um exemplo do que está sendo feito aqui pelo pastor Paulo Júnior, é um exemplo. É um exemplo de humildade e reconhecimento, né, que da soberania de Deus, que o que está acontecendo na vida dele foi um plano de Deus, foi permissão de Deus. E será que nós vamos ver um dia um pastor, outros pastores, ou um bispo, reverendo, diácono, ancião, cooperador, tendo a hombridade e a humildade desse irmão e pedir perdão, principalmente uma rede social? Nós não devemos pedir nem dentro de uma denominação, imagina numa rede social. Então, que isso aqui sirva de exemplo para vários, né? Vamos dar continuidade aqui no vídeo, meus irmãos. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos... Será que onde você presta culto a Deus, será que tem alguém que tem que pedir perdão, mas não tem essa hombridade, né? Não tem essa humildade, irmão? Ô, irmão, vamos orar a Deus para que Deus possa, através desse exemplo aqui, desse pastor aqui, possa dar entendimento a vários aí, e que através disso, né, esse irmão que exerce cargo ministerial em qualquer denominação, possa vir, não, mesmo que não seja publicamente, mas que seja para a Irmandade pedir perdão, reconhecer os seus erros, reconhecer que também é errôneo, não sentir que, porque tem um cargo ministerial, tem uma super capa, e nós tenhamos essa humildade e essa hombridade desse pastor. Vamos esperar, né? Quem sabe isso aí não sirva de alerta e de exemplo para vários aí que exercem cargos ministeriais em denominações aí, né? membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem
e que tem algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para Irmãos, eu cortei aqui o vídeo porque na hora que ele falou que ele reconheceu seus pecados e que realmente ele, da mesma forma que ele julgava perante a luz das Escrituras o pecado que todos nós temos e que nós não devemos ter, que a gente devemos andar em santidade. Lembrei de um caso onde um policial, um, ele dirigindo, e esse policial, ele era guarda de trânsito e é onde ele passa um sinal vermelho. Ele desce do seu carro, vai, anota a placa e manda pro Detran para que ele seja multado. É mais ou menos o exemplo desse pastor. Da mesma forma que ele condena corretamente o pecado, ele também assumiu o pecado. Então, a mesma coisa desse policial que se multou, ele também se ponderou e reconheceu seus erros. Vamos dar continuidade aqui no vídeo aqui, meus irmãos. buscar a minha restauração, restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais. Estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra. E também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico. O que ele está falando aqui, irmão, é muito importante. Quando se fala em teologia, que são examinar as coisas de Deus e não examinar a Deus, porque Deus é um mistério, a gente não consegue examinar a Deus. Mas quando nós fazemos teologia, que falamos de teologia, é uma examinação das coisas de Deus, das Escrituras. E quando ele fala aqui, vamos lá em Atos, lá, 17:11, aonde Lucas exalta os bereanos por confrontarem o que era dito e pregado por Paulo em suas pregações, né? Examinando as escrituras dia após dia. Né? É muito louvável a atitude desse irmão. E depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão. E esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte. Mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então irmão Paulo Júnior, que Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a família do irmão grandemente. É louvável, irmão, a atitude do irmão. E que cada um que está vendo esse vídeo possa ter uma atitude
aonde nós falamos que a base do evangelho é uma atitude de amor, uma atitude de caridade, né? Que nós possamos acolher o nosso irmão Paulo Júnior aqui, que nós possamos colocar ele e a família em oração, mesmo que em vários pontos teológicos eu não concorde com o irmão, mas é um irmão nosso. E que nós, nas nossas orações, nós possamos pedir que Deus abençoe, que guie o servo de Deus, a esposa, as famílias, a instituição a qual ele pertencia, e que nós possamos a cada dia abençoá-lo com palavras boas, né? Nós sabemos que vai surgir bastante coisas ruins por parte de alguns, mas nós, como servo de Deus, nós vamos fazer o papel de servo de Deus, orar pelo servo de Deus, né? Então, desde já a gente não costuma fazer vídeo de referente a vídeos, né? A gente não faz reações de vídeo, mas eu estou fazendo isso por conta de um exemplo a ser seguido, né, irmãos? Então, quando nós vemos algo que fuja do comum, isso aqui fugiu do comum, irmão. Isso aqui não é comum, não. Isso aqui não é normal, não, né? Então, nós possamos seguir o exemplo, nós possamos confessar os nossos pecados diariamente. Então, vou pedir já de já também, irmão, aquele que chegou até o final do vídeo, se você já é inscrito, eu desde já eu agradeço. Se você gosta do nosso conteúdo, eu peço que você compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like e também ativar o seu sininho para que quando eu faça novos vídeos chegue até você também. E aquele que não é inscrito também, se você tem gostado do nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva, que também que você compartilhe os nossos vídeos para que o YouTube entenda que são relevantes os nossos vídeos e que ele compartilhe com mais pessoas. O vídeo de hoje foi somente sobre isso, essa reação à fala do irmão Paulo Júnior, sua confissão de pecado. Que Deus abençoe cada um de nós e que mais uma vez isso aqui sirva de exemplo para cada um de nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.